Apóstolo, eu vi na última live que você falou que 85% das feridas é por causa da rejeição. Muito Eu bem. achei muito impressionante esse número. Mas explica aí por que isso. Muito bem. Existem duas principais feridas que basicamente regem sobre a vida do ser humano. Eu, chutando um número aqui bem expressivo, de 98%, para não dizer 100%, mas 98% das pessoas, ou elas carregam a ferida da rejeição, ou carregam a ferida do abandono, que elas têm correlação, né? Então, a rejeição, ela é a ferida do amor não percebido e não recebido, tá? Ou seja, as pessoas acreditam que a rejeição é a ferida do amor não recebido, mas na verdade não é do amor não recebido, é a ferida do amor não percebido. De que forma? A nossa vida, ela é formada do 0 até os 12 anos de idade. Todo ser humano, ele forma a personalidade dele do 0 até os 12 anos. Nós temos a nossa mente consciente, que é onde está aqui as nossas memórias, é o que você lembra. Se eu perguntar para você, já almoçou hoje? Já almoçou? Já almoçou? Se eu perguntar o que você almoçou, você vai lembrar, né? Agora, você vai lembrar. Mas se eu perguntar para você assim, qual foi a primeira refeição, sem ser o leite materno, qual foi a primeira refeição que sua mãe te deu? Você não vai lembrar. Mas por incrível que pareça, essa informação está gravada aí dentro, no inconsciente. Então, saiba que a nossa mente é como um iceberg. O que tem na pontinha aqui do iceberg, o que está para fora, o que mostra, né, o que a gente visualiza, que a gente vê, é a nossa mente consciente, que é apenas, eu diria, 5% da nossa vida. Os outros 95% é o que está gravado no nosso inconsciente. E esse nosso inconsciente, ele é um sistema autônomo. Ele tem vida própria e ele que comanda todas as nossas ações. Diante de qualquer situação que você viva, vem um pensamento automático que é comandado por esse inconsciente, por esse subconsciente. Entende? Então, lá são gravados isso. Do 0 até os 12 anos, tudo que acontece com a gente é gravado lá. Do 0, inclusive do tempo que a gente está na barriga da nossa mãe. Todos os eventos emocionais que a nossa mãe passa, tristeza, alegria. Até a rejeição pode ser gerada Pode, porque uma mãe, quando você fala alguma coisa, todo ser humano é assim, ele fala e ele gera um sentimento. A gente não é um robô, nós não somos robôs que fomos criados em série. Nós somos seres humanos dotados por sentimentos, emoções, pensamentos e únicos. Existe uma coisa que é única, não existe outro pastor Ariston no mundo, existe só o Senhor. Ainda que criasse um clone seu e fosse possível nascer e ter alma, emoção, sentimento, ainda assim essa pessoa seria diferente. E quando você declara uma coisa, tem um sentimento por trás. Imagina quando uma mãe que rejeita o filho na barriga, e ela declara, eu não queria que essa criança nascesse. O sentimento que gera impacta diretamente o feto. Não é a palavra em si, é o sentimento que a mãe tem. Vai impactar, e esse sentimento cria registro emocional. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Eu acho que eu já até falei esse exemplo em uma das nossas lives. Tinha uma pessoa que chegou até mim com um caso e a gente foi estudar o caso dela para resolver. O problema dela era o quê? Era obesidade mórbida. 27 anos, um estado de obesidade mórbida, não emagrecia por nada, nem tomando remédio, nem fazendo dieta. Então ela iria entrar na bariátrica, né? Fazer a cirurgia bariátrica. Só que ela não queria fazer. E a gente identificou que era emocional. Então vamos procurar aonde que estava a causa disso. A raiz disso. A primeira causa a gente descobriu quando? Quando a mãe engravidou. A mãe engravidou, a criança na barriga da mãe, a mãe eles tinham uma rede de pizzarias. Eles tinham algumas pizzarias. E os negócios não estavam indo bem. Estava indo de mal a pior. Naquele momento, a mãe
com a filha, né, na barriga, ela pega e fala, meu Deus, tanto tempo para essa criança vir, ela resolve vir agora. Olha o que ela falou. Só que ela fala isso, não porque ela estava rejeitando a criança, mas porque ela estava passando numa fase ruim e ela não queria que a filha viesse passar nenhuma privação. Consegue compreender isso? Só que o sentimento dela de medo, o sentimento da mãe de medo, porque a criança veio, passa para a criança e a criança subtende-se que ela que estava sendo rejeitada. Agora, esse pensamento da mãe, por exemplo, meu Deus, tanto tempo você vem agora, e agora o que eu vou fazer? Não era um sentimento de amor, de preocupação com a criança, só que a criança recebe isso como um sentimento de rejeição. Consegue compreender? E ali criou-se o primeiro registro. Então, a ferida da rejeição ela é gravada não pelo amor não recebido, mas é o amor não percebido. E isso pode se instalar de várias formas. Uma das formas foi essa, quando ali na barriga da mãe. Então, por exemplo, quantas pessoas que foram vítimas de tentativa de aborto, mas mesmo a mãe tentando abortar, não conseguiu. A pessoa veio ao mundo. E aí fica aquele registro emocional inconsciente e a pessoa cresce e na vida dela começa a dar tudo de errado. A gente teve um caso no último evento de cura, de cura interior e desbloqueio emocional, o último que nós tivemos, presencial, o desbloque, a gente tem que a gente aplica, uma dinâmica que a gente aplica chamada reprogramação do DNA espiritual. Essa reprogramação do DNA espiritual, geralmente eu só uso num evento chamado Ninho das Águias, que é para ativação de profetas. Vai usar nessa que você estava falando foi nesse último grupo? Foi, no último que teve. Então, mas ela não tinha nem consciência, porque isso daí foi, para o pessoal ter uma ideia, isso daí foi quando ela estava sendo gerada, como a pessoa tem consciência. Quando é mais maiorzinho, já tem consciência da rejeição, mas ela não tinha nem... Não tinha, mas aí é que está. Tudo que a gente passa fica gravado na nossa mente. Tudo. Desde quando estiver sendo gerado, aí está... Exatamente. Mesmo que a pessoa não lembre. Não lembra. Ela não vai... Ela vai... Essa informação, ela vem na hora da dinâmica. Porque conscientemente ela não lembra. Mas na hora da dinâmica vem para o consciente. Aí ela vive aquilo. Fala, meu Deus, isso aconteceu comigo. Vou te dar um exemplo que aconteceu nesse último agora. Foi uma pessoa, isso é um homem, um rapaz, ele foi passar pela reprogramação do DNA espiritual e ele passou e durante todo o processo, toda a dinâmica, ele estava muito agitado, ele chegou a suar, ele suava que ficou ensopado de suor. E lá, a sala do treinamento lá é muito gelada. É ar-condicionado ali quase zero. Então é muito gelado. E ele estava suando, ele suava, muito agitado, e teve uma hora que ele parou de respirar. No meio da dinâmica, ele parou de respirar. E a gente foi lá, continuamos a dinâmica, depois ele volta, e aí ele pegou e ele falou o que aconteceu. Ele estava vivendo o processo em que a mãe dele estava tentando abortar ele, estava tentando tirar ele, matá-lo. E na barriga da mãe, ele chegou a parar, ele lutando para sobreviver. E ele diz que, inclusive, nesse processo... Ele não tinha nem consciência disso. Ele não sabia disso. Veio essa informação na hora, no dia do evento. E ele falando que o pensamento dele era assim, mãe, por que você quer fazer isso comigo? Você nem me conhece ainda. Foi um dos momentos mais marcantes que nós tivemos no último evento. Foi extraordinário o que ele viveu. Então, esse registro fica. Então, quantas pessoas que estão nos assistindo, que você foi rejeitado pela sua mãe, ainda na barriga, rejeitado pelo pai, ou sua mãe tentou tomar um chá abortivo, tentou tomar um remédio para te abortar, e talvez isso seja a causa de tantas feridas emocionais que você carrega e nem sabe. Talvez seja isso a causa da sua vida estar totalmente travada. Você não conseguir evoluir, não conseguir prosperar, não conseguir dar certo na vida, em tudo que você faz. Porque carrega essa ferida.